O hábito da oração. O médium deve ser incentivado ao hábito da oração, à reflexão sobre os seus atos de cada dia. E sempre que possível, ler o Evangelho. Aqui um livro de orações, são 50 e poucas orações, importantes para que às vezes a gente não consegue fazer oração, tem que ler mesmo. Ah, mas no final do Evangelho tem. Qual que é mais fácil carregar na bolsa? O Evangelho ou um livrinho de oração como esse? É uma opção. Ah, mas eu já carrego o Evangelho. Ótimo. Mas ali tem outras orações. Se você ler lá no final do Evangelho, ou ler aqui no livro de oração, onde o seu coração pedir. E a criança também tem que aprender a orar no dia a dia. O hábito, treinar o hábito da oração. É de pequenininho que a gente cria esse hábito. Alimentação, conduta ética e moral. Aí é que a frase está repetida 2 vezes, intencionalmente. Aqui é um problema sério, porque cada um desenvolve a sua teoria e a sua teoria nem sempre está embasada na ciência. Isso que é perigoso. Hoje não existe uma ciência que se chama nutricionista, uma cadeira na faculdade que as pessoas vão se formar numa profissão chamada nutricionista ou nutrólogo. Se tem essa profissão, é porque a alimentação é importante na nossa vida. E aí ou a gente aprende a se alimentar mais seletivamente ou busca orientação de um profissional, cada um de acordo com a sua necessidade. Então, saúde e espiritualidade significa para nós homeopatia e espiritualidade, e o futuro começa hoje. Então, se você quer ter saúde, tenha responsabilidade e se espiritualize. E aí, se você for se tratar com homeopatia, também se espiritualize. Procure se evangelizar, procure disciplinar-se. Controle tua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É um caminho básico para você ser um bom médium. E aqui nós temos essas palavrinhas bonitas, né? Vamos pegar aqui. Produtos químicos alteram nossas percepções psíquicas? Lógico. Se você tomar anestesia geral, não importa se você seja médium, se você não seja, você vai sair do corpo, a pessoa vai te picar todo lá, vai fazer os cortes que forem necessários, vai te costurar de novo e você não vai ter como fazer nada. Então se você tomar um copo de pinga, você vai ficar bêbado, você vai cair. Se eu tomar uma colher de pinga, eu caio. Então, cada um de nós com as nossas sensibilidades, com as nossas possibilidades. Temos que ter o cuidado com o que nós ingerimos de produtos químicos. E aí nas prateleiras de supermercado, nós temos que nos informar bem. Quanto melhor nós nos informarmos, mais nós vamos ter segurança na hora de lidar conosco mesmo e com essas possibilidades que aqui estão de nos intoxicar ou não. Portanto, os alimentos que você escolhe devem ser o mais natural possível. Higienizar esses alimentos da forma mais segura e natural possível, para que você reduza a quantidade de agrotóxico, tem aí carvão, vinagre, iodo. Cada um tem uma receita para reduzir a quantidade de agrotóxicos que tem nos alimentos hoje, principalmente nas frutas. As frutas a gente deve descascar, inclusive a maçã tem que descascar, porque tem uma resina nela para ela não estragar rápido, e outros alimentos. Todo alimento que tem as raízes você vai descascar, as frutas você vai descascar, então, para a sua própria segurança. E alguns alimentos, como o rabanete, se eu tirar a casca dele, não tem graça comer. É um alimento. Agora, beterraba, cenoura, maçã, a gente tem que descascar, porque tem produto químico ali para conservar. Então, nós já falamos dos produtos químicos e também dos alimentos. Bióforos. Bióforos, tem uma palestra que se você colocar Geos-bióforo, ela vai aparecer lá para vocês. Por que tem Geos-? Porque no YouTube, se a gente colocar de qualquer maneira, depois nem a gente acha mais. Então eu tive que colocar alguma coisa que identificasse. E aí, primeiro vem o meu nome, tracinho, aquilo que você quiser procurar. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, palestras, homeopatia, organon. No caso do bióforo, aí tem Geos-Luiz-PL, que é uma playlist, que é um conjunto de palestras que a gente faz estudo sobre a obra de André Luiz. Então, no bióforo, André Luiz nos fala que é uma célula, que ele é meio física, meio psíquica, e ela tanto interfere no corpo físico como interfere no corpo espiritual. E tudo que você sente e pensa
via bióforo, cai no sangue e cai na sua estrutura sanguínea, logicamente vai contaminar seu corpo ou vai tratar seu corpo, depende do que você sente e pensa. Da mesma forma, o que você come e bebe vai cair na sua corrente sanguínea e via bióforo interferirá no seu perispírito, com a mais variada intensidade, com a mais variada velocidade. E com isso, a gente vai estar entendendo que temos que ter cuidado com aquilo que a gente come. Dia de mediúnica, não se deve tomar café, comer carne, comer chocolate, comer doce. Uma alimentação bem frugal. Nossa Senhora, vou ficar sem comer isso tudo, o que eu vou comer? Aquilo que é saudável. Cuidado com enlatados, cuidado com empacotados, cuidado com engarrafados. Presta atenção, pesquisa a respeito do assunto e aí você vai procurar se inteirar daquilo que é útil, daquilo que não é. Doenças. Muitas doenças afloram a mediunidade, outras bloqueiam a mediunidade e todas interferem no seu psiquismo. Portanto, a gente deixou aqui os 2 livros de homeopatia que explica como que as doenças interferem no nosso psiquismo e como que o nosso psiquismo interfere na doença. Em um caminho de mão dupla, que nunca vamos saber quem nasceu primeiro. Temos o problema, temos que procurar tratar o problema. A gente pode fazer suposições, mas a verdade é assim que começou, é assim que funciona, nós não temos como responder. Então as doenças interferem. E a sífilis, aí vem as DSTs. Sífilis e gonorreia, hoje tem HPV e HIV. O HPV é tratável com homeopatia, mas o HIV, na grande maioria das vezes, mata. Então ele altera para sempre o teu genoma. Assim como a sífilis e a gonorreia altera o teu genoma, passável às suas descendências, criando alterações psíquicas bem complexas nos descendentes de quem já teve sífilis, de quem já teve gonorreia. Está ali os nossos livros, estude, entenda como que isso acontece e principalmente entenda como que você pode tratar para amenizar. Na epigenética, o que ela diz para a gente? Que o que você come, o que você pensa e algumas doenças interferem no nosso genoma, vai interferir na nossa estrutura nos nossos genes, causando alterações das mais variadas e passável às nossas descendências. Então, nosso descendente pode ser afetado por aquilo que nos afetou, no caso fisicamente. Portanto, algumas doenças, principalmente a sífilis, a gonorreia e a tuberculose, são 3 doenças que interferem no nosso genoma e transmitem essas interferências aos nossos descendentes. Isso aí ela vai confirmar o que a homeopatia já fala há mais de 100 anos, sobre os miasmas e as consequências do miasma no nosso organismo. Ponto. O que você pensa? No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente coloca aqui o que você pensa, ou melhor, colocando na sequência certa, né? O que você sente, pensa, fala, faz, interfere no genoma, interfere no seu psiquismo, interfere no seu corpo físico e vai gerar doenças. Então, a epigenética vem simplesmente confirmar o que a gente falou e dar talvez um passinho à frente, dizendo praticamente todas essas informações que a epigenética traz, exceto o que a gente come, que a gente não citou ali no livro, que a gente come interfere na nossa saúde, a gente não citou isso de uma forma bem clara, mas nas entrelinhas está citando também. Então eu só veio confirmar o que tem no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, e principalmente naquilo que Hahnemann já disse há mais de 200 anos, só que na época dele não existia genoma. Então quando ele falava nas alterações, nas mudanças, nas consequências, dos adoecimentos que isso traria para a humanidade, ele falava de uma forma mais empírica, sem ter um dado. Ele mostrava que existia uma interferência, mas como ela se dava, ele não sabia. Simplesmente mostrava que trazia a doença. Inclusive, passar para os descendentes, ele não frisou bem isso. Os seus discípulos posteriores foi mostrando que os miasmas interferiam nos descendentes e o Max Tetor e o J. Michaud deixaram bem claro que filhos de fumantes, bebedouros e bebedores serão loéticos. Bom, se quem ingere muita bebida alcoólica, se quem fuma, os filhos serão loéticos, nós podemos já mais uma vez, a epigenética vem confirmar aquilo que tem escrito nos dois, que o Hahnemann já disse, de uma forma muito mais ampla, dando a base do entendimento,
e o que a gente escreveu aqui a partir dos estudos que a gente fez, principalmente J. Michaud, Max Tetor, José Laércio do Egito. Bom, então, o que a gente pensa, sobre o que a gente pensa como, e sente, como que a gente pode observar e o que pensa, sente e faz, tem uma palestra que a gente tem, já na internet, você coloca Gelson, Amparo Fraternal, vocês vão achar essa palestra mostrando, ou melhor, esse estudo, mostrando como que a gente sofre as interferências no nosso corpo físico daquilo que a gente pensa, sente, pensa e faz. Nesse Amparo Fraternal. Já numa palestra que chama sobre os bióforos, Bióforo, vocês vão achar, então, explicando essa questão do bióforo, que a gente já citou antes, como que faz todas essas interfaces. Ou seja, a epigenética ela vem simplesmente tanto confirmar Hahnemann, confirmar o que Gelson diz aqui, a Cláudia, e também confirmar o que André Luiz descreve no livro Evolução em Dois Mundos. Apenas lá ele deixa bem claro que o espírito é senhor absoluto do corpo e escravo incondicional de Deus, sem usar essa frase a gente usa no livro Homeopatia, mas nós temos que prestar atenção. Isso em condições normais, o espírito é senhor absoluto do corpo, escravo incondicional de Deus. Então, muitas situações vão ser o espírito que vai projetar no corpo. Agora, nossa ingerência na saúde humana, com determinadas substâncias químicas que injetam no organismo, como mercúrio, alumínio, fenóis, alguns antibióticos, alguns remédios tarja preta, vão trazer modificações que vão passar aos nossos descendentes de uma forma que a gente ainda não desconhece. Porque como a vida humana tem um ciclo de reprodução muito grande e as pessoas ainda não entenderam a homeopatia, que todas as doenças são primeiros causadas no mental e no emocional, então as pessoas custam entender que existe uma doença estabelecida dentro de um conjunto de situações da sociedade para que precisa se descobrir a origem, a causa anterior. Às vezes a gente acha que é karma e a mãe tomou algum remédio químico durante a gravidez que não poderia tomar, alguma doença que os pais já tinham e não foi devidamente tratado, principalmente o tratamento energético e natural, que é fundamental para reequilíbrio da saúde física e mental e emocional. Então, aí vai somatizando todos os problemas e a gente não entende por quê, que de uma hora para outra a humanidade fica muito agressiva, fica muito feroz por qualquer coisa, reage violentamente e ao mesmo tempo passiva com relação a outras coisas que deveria agir de uma forma mais enérgica. Tudo isso mostra que possivelmente, não podemos afirmar, mas podemos deixar a ideia que possivelmente tem alguma interferência. Aí nós temos que pesquisar, avaliar, procurar entender que tipo de substâncias tem na alimentação, que tem na água, que tem no ar, que possa estar causando essas transformações, e bem como as vacinas merecem uma atenção especial. Temos que estudar melhor o efeito delas e o que tem nelas. Porque uma microgota de mercúrio no organismo de um recém-nascido pode causar um dano seríssimo. Porque a contaminação por mercúrio é tal qual uma contaminação por sífilis e deixa o organismo predisposto a adquirir uma sífilis. E se os pais já tiveram a sífilis em nível miasmático, energético, ou seja, em nível energético, psíquico, né? Então, essa sífilis, já na criança, já diminui seu sistema imunológico, deixa a criança vulnerável a uma série de adoecimentos, e qualquer contágio com a sífilis ou qualquer mudança no seu sistema imunológico, essa sífilis energética pode, então, se transformar em uma sífilis ativa, desde que tenha fatores que encaminhem para essa possibilidade, que a gente não vai avaliar aqui todos eles. E a outra situação que nos preocupa é com relação às tatuagens. Bom, se nós entendemos que as intoxicações químicas podem trazer alteração no genoma, e a epigenética explica isso, uma pessoa tatuada pode trazer consequências para o futuro da sua existência, tanto fisicamente como mentalmente, emocionalmente. Ética, se muda o mental e o emocional, vai mudar sua ética, vai mudar sua moral. E com isso aumenta uma gama de predisposições a desenvolver sinais físicos relativos e condizentes com esses sintomas mentais, e sua descendência também poderá trazer consequências.
Não podemos ainda afirmar taxativamente a tatuagem causa, mas eu estou dizendo que ela pode causar. E se pode causar, as mentes que gostam de desvendar esses mistérios, esses segredos, têm que pesquisar mais, têm que estudar mais para tentar descobrir se tem ou não realmente ação mais nociva, mais complexa na saúde humana causada por essas substâncias. Então, precisamos procurar nos atentar para isso. E outro fator também que a gente pode encaixar aqui são os piercings. Se a acupuntura, você coloca a agulha, deixa ela de 1 a 20 minutos, e ela causa interferência na tua saúde, se você coloca uma agulha e deixa, porque o piercing é uma agulha, entre aspas, é uma agulha, você coloca ele e deixa, ele pode trazer interferência na sua saúde. Então vamos fazer uma avaliação, vamos procurar observar, aqueles que são terapeutas vão procurar ver com as pessoas que estão usando isso, o que mudou. Se você fala para uma pessoa assim, tatuagem faz mal para a saúde, faz nada, ele já tem há muitos anos, então ele já está doente. Porque o normal é quando a pessoa dá um recado desse pra gente, a gente está com tatuagem, o que você vai falar? Você tem alguma informação na área da saúde? Alguma formação ou informação da área da saúde? Então a pessoa está normal. Ela procurou saber de onde está te saindo aquela informação. Agora fala, está nada, isso não faz mal, já tem há muito tempo, é porque ele já não está ponderando as coisas. E aí é complicado. A partir dali, logicamente que a pessoa, cada um deve procurar fazer o tratamento que achar que faz jus, ou então segue o seu caminho, cada um com seu cada um. A gente tem que dar aqui uma luz. A gente está falando que existe a epigenética e que ela estuda essas interferências. Algumas coisas já foram provadas. E aí vem a gente filosofar e desconfiar de outras. O que pode estar acontecendo. Quando eu parto para o que pode estar acontecendo, um conjunto de situações tornam-se importantes para a gente que tem uma mente mais científica avaliar, procurar deduzir, procurar entender e orientar as pessoas. Quem já tem tatuagem, não faça mais. Quem não tem, não faça. Até que se defina. Ah, mas eu quero fazer. Eu não posso interferir no livre-arbítrio de cada um. A gente fala aqui que há uma suspeita baseado em estudos. E se há suspeita, deve-se estudar, deve-se pesquisar. E Kardec pergunta ao Dr. Moore, matéria publicada na Revista Espírita de 1858, considerando-se que eres homeopata, que pensais agora da homeopatia? O Dr. Moore já estava desencarnado, ele faz a evocação do espírito dele e ele dá essa resposta bastante interessante. A homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes. Far-se-ão muitas outras, igualmente preciosas, formando um todo harmonioso, que conduzirá vosso globo à perfeição. Então, no futuro, novas informações, novos dados virão, novas descobertas. Hoje nós temos mais de 20 sistemas de floral, elixir de pedras preciosas, e tantos outros que ainda virão certamente, imposição de mãos, reiki, jorei, passe. A homeopatia, que já era estudada naquela época, a acupuntura. Aí nós temos as fitoenergéticas, e a pessoa buscando a energia das fitos para poder fazer um trabalho de melhoria das qualidades de saúde humana. Então temos uma porta aberta muito grande para que nós possamos entender melhor que o homem não é um ser material, é um ser psíquico e precisa de ajuda psíquica, ajuda energética, ou quântica, como queiram dizer, para que ele possa recuperar sua saúde e, acima de tudo, ser leal, seguidor das leis divinas.